a apresentação do grupo 3, da matéria de combate a incêndio com espuma. Ele é formado pelos cadetes Ana Alissa, Milena Félix, Vitor Dias, Sacana Nascimento e eu, cadete Nazaré. O nosso tema é o uso da espuma no âmbito internacional, Estados Unidos, Europa e Ásia. Então, vamos lá. Introduzindo o assunto, falando sobre o nosso objeto principal, que é a espuma de combate a incêndio. Ela é uma massa de bolhas de densidade menor que a da água e de outros líquidos inflamáveis. É um agente que cobre e resfria. Os componentes são essencialmente solventes orgânicos, estabilizadores e inibidores de corrosão. Foi inventada nos anos 1900, 1902, mais precisamente, por um russo, engenheiro químico, Alexander Loura. Quanto à capacidade de expansão, possui 3 classificações: espuma de baixa, média e alta expansão. A espuma de baixa expansão forma um filme aquoso de baixa viscosidade e móvel, indicada para incêndios classe B e possui uma taxa de expansão inferior a 20 por 1. A de média expansão possui essa taxa de 20 por 1 a 200 por 1, indicada para abafar a vaporização de químicos perigosos, e a de alta expansão de 200 para 1 a 1000 por 1, indicada para lugares fechados, como hangar ou um porão. Já quanto ao combustível combatido, tem as espumas classe A e classe B. Elas são direcionadas ao tipo de combate realizado mesmo, respectivamente, sólidos inflamáveis e líquidos inflamáveis, A espuma classe A foi originalmente criada para o combate a incêndio florestal, mas também utilizada e aceita hoje para combate estrutural também. Ela reduz a tensão superficial da água, sendo muito bem absorvida pelo combustível, o que evita a reignição, ou diminui bastante as chances disso acontecer. Já a espuma classe B, ela é subdividida em espumas sintéticas e espumas de proteína. As sintéticas utilizam os pactantes sintéticos na sua composição, o que as torna tóxicas também ao meio ambiente, Então, como exemplo, a gente tem a AFFF, a RAFFF e a FFF. E tem as espumas de proteína também, que na sua constituição tem proteínas naturais e biodegradáveis, e elas possuem uma ação um pouco mais lentas, mas em compensação não são tóxicas ao meio ambiente. E como exemplo, a gente tem a PFP, FFFP, a RFP e a RFFFP. Então, o objetivo da nossa pesquisa, tendo em vista a variedade de espumas que existem, de composições diferentes, é estudar no internacional como que elas são utilizadas, Qual é o tipo de espuma mais utilizado, a forma de uso, os profissionais autorizados a trabalhar com essas espumas. A metodologia foi feita, então, uma revisão bibliográfica com artigos científicos e sites de empresas fabricantes de espuma também que foram consultados. E é uma pesquisa recente, então, todos os dados registrados que a gente se apoiou são todos a partir do ano 2000. Nos Estados Unidos, no início da década de 60, o Laboratório de Pesquisa Naval, juntamente com a companhia 3M, eles começaram a desenvolver pesquisas na utilização das substâncias PFAS, que são substâncias perfluoroalquila e polifluoroalquila, para uso em espumas de combate a incêndio causados por combustíveis à base de hidrocarbonetos. Eles utilizaram utilizou o ácido perfluorooctanoico, que é o PFOA, que é utilizado para fazer teflon, e o ácido perfluorooctano sulfônico, que é o PFOS, que é a principal substância do Scott Guard, do impermeabilizante. Com isso, eles desenvolveram a espuma FFF, que é uma espuma formadora de filme aquoso, que é uma combinação de fluorocarbonos, surfactantes e solubilizantes. Essa espuma ajudou muito no combate a incêndios veiculares, na época, e a Marinha recebeu a patente dela em 1966. A partir disso, a 3M começou a fabricar para militares a espuma. Em 1970, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos passou a utilizar a FFF em todas as instalações militares. Além disso, mais de 90 aeroportos dos Estados Unidos utilizaram a espuma, e corpos de bombeiros civis também. Na mesma década, foi desenvolvida a espuma polar resistente ao álcool, que é chamada de AR,
elas são utilizadas para incêndios causados por solventes solúveis em água, como álcool, acetona e outros líquidos inflamáveis. Já em 1980, começou a ser desenvolvida espumas da classe A. Essas espumas foram desenvolvidas em resposta à necessidade de controle do incêndio florestal. Elas têm, os surfactantes utilizados nelas têm maior afinidade com o carbono. Dessa forma, a substância ela vai penetrar melhor na madeira das árvores, com maior eficiência. Nos Estados Unidos, o maior uso das espumas é feito por parte dos militares, em 75%. Depois disso, tem os bombeiros municipais, em média 13%, a indústria petroquímica 5%, e o restante é utilizado pela aviação, navios, plataformas de perfuração e outros fabricantes de petroquímicos. As espumas AFF feitas pela 3M antes de 2002, elas geraram as substâncias PFAs como produto de composição que são extremamente persistentes no meio ambiente e são resistentes aos processos de degradação ambiental, principalmente porque a ligação química entre os átomos de carbono e flúor é extremamente forte. Aí, dessa forma, quando jogado no meio ambiente, a espuma vai penetrar, vai infiltrar no solo e vai contaminar. Aí, para resolver esses problemas crescentes, né, com o uso do AFF, o Congresso dos Estados Unidos incluiu uma série de disposições na Lei Fiscal de Autorização da Defesa Nacional de 2020, restringindo o uso do AFF apenas aos departamentos de defesa. Além disso, eles proibiram o uso dessas substâncias em treinamento. Dessa forma, foram desenvolvidas espumas exclusivas para treinamento. Essas espumas são normalmente biodegradáveis e têm um impacto ambiental mínimo, além de também poder ser enviado com segurança para a estação de tratamento de água. Porém, com a ausência dos fluorosulfatantes, essa espuma vai ter uma manta que vai se quebrar mais facilmente e, dessa forma, tem uma resistência à reignição reduzida, então elas não vão poder ser utilizadas no incêndio. Apesar dos riscos, né, a espuma classe B é uma das maneiras mais eficientes de combater os incêndios, classe B, e salvar vidas. Então, os bombeiros dos Estados Unidos, eles têm sido orientados a usar apenas a espuma classe a menos que a espuma classe B seja criticamente necessária para proteger a vida humana ou a infraestrutura. Eles também orientam a treinar apenas com a espuma de classe A e continuar a armazenar a espuma classe B no local até que seja descartada por meio de programa de coleta e descarte. Ao utilizar a espuma classe B, eles têm que informar a empresa que vai fazer essa coleta e descarte. Na Europa, a norma que regulamenta a utilização de espuma é a norma europeia 15.008. Ela regulamenta 6 tipos de espuma, tipos de espuma que já foram falados aqui. Então, a gente tem a espuma sintética, a formadora de filme aquoso, a de proteína, a de pura proteína, a de pura proteína, formadora de filme e a resistente ao álcool. Um concentrado de espuma tem até 8 ingredientes. E esses ingredientes, a maioria deles, são surfactantes, hidrosidade de proteína, componentes fluoretados, solvente e água. Na maioria das espumas, a gente tem componentes fluoretados. Por quê? Porque esse tipo de componente aumenta o desempenho da espuma. Então, por isso que é muito utilizado. Só que ela também tem um efeito nocivo, tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente. E aí, na Europa, a gente tem uma discussão avançada sobre o uso de espuma com flúor na sua composição. No meio ambiente, ela tem uma característica de ser muito persistente, esse tipo de espuma. Então, ela não é biodegradável, né? Então, desde 2006, por conta disso, o uso dela tem sido restrito na União Europeia. Isso fez com que os fabricantes de espuma investissem durante um tempo em pesquisas até chegar ao desenvolvimento e fabricação de uma nova geração de espuma livre de flúor na sua composição, mantendo um mau desempenho, né? Mantendo, então, uma alta, né, resistência tanto
ao calor, quanto a solventes, e uma alta capacidade extintora também. Então, tudo isso mostra o compromisso da Europa com responsabilidade ambiental. Na Europa também a utilização da espuma ela é bem avançada, ela não é limitada apenas a corpos de bombeiros. Assim como os bombeiros usam, a Marinha também usa, ela é usada também em prevenção de incêndio em aeronaves, em hangares, aeroportos, empresas de petróleo e gás, em indústria química, tem espuma própria para treinamento, extintores de incêndio com espuma e até sistemas de preventivo fixo, do tipo sprinkler com espuma. Então, ela é utilizada em diversos setores e a utilização é bem mais avançada aqui no Brasil. A norma europeia 1568, ela reconhece técnicas de aplicação para líquidos combustíveis. Então, a gente tem a aplicação direta e a aplicação indireta. A aplicação direta, como o próprio nome sugere, a aplicação da espuma é feita diretamente no líquido em chamas. Então, e é utilizado um tipo de jato chamado, a norma define como jato sólido, que ela permite combater um incêndio de uma distância segura, reduzindo a exposição térmica. Então, essa espuma ela vai se acumular ali acima do combustível e formar uma manta. Ela é utilizada para incêndios em líquidos combustíveis, da classe B, como eu falei, e também é utilizada em incêndios da classe K, né, de óleos e gorduras. São dois tipos de espumas que podem ser usados nessa aplicação, a espuma formadora de filme aquoso e a espuma livre de flúor, a FFF e a FFF. Aqui a gente tem uma foto do site da BAEX que mostra a aplicação da espuma diretamente sobre o líquido combustível, normalmente esse líquido de combustível nessa aplicação líquido abaixo de hidrocarboneto, e aí ela vai se acumulando para poder extinguir esse incêndio. A aplicação indireta a aplicação da espuma ela é feita em algum tipo de superfície vertical, pode ser uma parede, uma própria lateral do recipiente que está esse líquido, e ela é feita de forma que a espuma bata na parede e ela escorra e se espalha de forma bem cuidadosa sobre esse líquido em chamas. Por quê? Porque essa aplicação ela é feita para incêndios em líquidos inflamáveis, só que solventes polares, aqueles que são miscíveis em água. Então, ela é feita exatamente para não misturar, para não degradar em água, não dissolver em água, já que ela é miscível em água. Então, o tipo de espuma que a gente vai usar aqui é exatamente uma espuma resistente ao álcool, já que é líquidos polares, né? Então, aqui a gente também tem uma foto também do site da BRX, que mostra essa aplicação na forma vertical aqui, a espuma, e de forma que ela vai ali também se acumulando, se espalhando, até formar essa manta. Eu vou dar início à minha apresentação. Eu vou falar sobre o uso da espuma no combate ao incêndio na Ásia, e eu decidi escolher um país, o Japão. Escolhi o Japão pela sua representatividade e pela tradição que eles têm, devido à grande quantidade de desastres que ocorrem na região. Eles têm uma tradição grande em prevenção e pesquisa e tecnologia para produtos para sanar as necessidades. No caso, a necessidade aqui foi através de um sismo que teve em Kobe em 1995, deixou bastante mortos aí, desabrigados. Causou bastante incêndios, tiveram que acionar bastante cidades ao redor para poder ajudar na resposta. Os bombeiros, quando chegaram lá, tiveram um grande problema por conta de encontrar os canos e os hidrantes destruídos, então, por conta disso, houve falta de água para o combate. Baseado nisso, então, o país, a cidade, uma cidade específica, resolveu correr atrás do prejuízo, na cidade de Kyushu. Eles resolveram, através também do Centro de Pesquisa dos Bombeiros, lá, o Departamento de Pesquisa dos Bombeiros lá do governo, a desenvolver a sua própria espuma ecológica. Porque, na verdade, eles começaram a usar as espumas estrangeiras, as espumas americanas, para auxiliar no combate, que usa menos água e faz um combate mais rápido. Só que a cidade questionou, a população e o governo questionou se essa espuma, quais eram os danos que elas poderiam trazer para o meio ambiente, a água e as plantações, enfim. Por conta disso, não tinham resposta, e eles foram atrás de uma indústria de sabão, de cosméticos que tinha na cidade, e conduziram junto pesquisas para desenvolver uma espuma ecológica.
que tivesse menos impactos no ambiente, com a ajuda também de uma outra empresa que fez os testes em laboratório das espumas durante 7 anos. A espuma, essa empresa, os bombeiros que utilizavam também a espuma em incêndios reais iam relatando os problemas e as necessidades, até chegar numa espuma teoricamente perfeita, ecologicamente correta, que não tivesse grandes impactos no meio ambiente. Esses aqui são alguns testes que eles fizeram com alguns micro-organismos em comparação à espuma convencional sintética e à ecológica. É possível observar que ela é 200 vezes menos tóxica. Esse é o teste aqui sobre a degradação da espuma no curso d'água. É possível observar aqui na linha vermelha que a espuma à base de sabão ela é bem mais biodegradável do que as outras. Os constituintes básicos dessa espuma são ácidos graxos extraídos das plantas, que a própria empresa usava nos produtos. Não só testes relacionados à toxicidade da espuma, mas também sobre o combate foram realizados. Aqui um teste em laboratório com um simulador 2A, naquele mesmo que é utilizado para testar se os extintores de incêndio realmente funcionam. Aqui, no caso, foi incendiado e no quarto spray de água ainda não tinha debelado o incêndio em comparação com os outros 2 testes usando espuma. No terceiro spray já tinham debelado quase não, 100% do fogo na madeira. Aqui a de baixo é 1% de espuma à base de sabão e a outra 0,5% de espuma sintético. Aqui tem um vídeo, para não tomar muito tempo, um vídeo mostrando os bombeiros aqui usando essa espuma. Essa espuma ela também foi muito aceita no combate a incêndios florestais com tufa, e por conta disso ela está sendo espalhada em alguns outros países do continente asiático que sofrem muito com esse problema de incêndio subterrâneo. Aqui mais para frente tem uma demonstração sobre a degradação desse material no solo, a comparação de uma espuma convencional com uma espuma à base de sabão. O vídeo corre aí e é possível observar que depois de 10 minutos, quase que 100% da espuma à base de sabão já tinha sido degradada ao solo, enquanto a outra não. Isso devido a uma alta absorção que a espuma tem, esse líquido tem no solo, conforme é explicado aqui um pouco mais à frente. Bom, sobre a minha parte é isso, não vou me alongar mais para o trabalho não ficar enorme. É interessante a gente observar como os japoneses têm a capacidade de trabalhar em conjunto com empresas privadas, governo, academia e os próprios bombeiros para desenvolverem seus próprios produtos para sanar suas dificuldades. Bom, concluindo então, né, como podemos ver, em âmbito internacional, tanto considerando os Estados Unidos, continente europeu e asiático, a espuma ela chegou como uma inovação que teria várias vantagens. Seria econômica, traria uma economia de água considerável e também um combate a incêndio mais efetivo. Porém, conforme foi sendo utilizada, né, durante o uso, essa espuma ela escorria para bueiros, chegaria às águas pluviais e contaminaria o ser humano e o meio ambiente. Essas desvantagens, elas foram questões importantes, né, consideradas em todo o mundo. E como que os Estados Unidos, a Ásia e a Europa lidaram com isso? Nos Estados Unidos e na Europa, eles criaram algumas regras para a utilização da espuma, onde só mesmo quando necessária que deveria ser usada. Enquanto isso, foram fazendo pesquisas, tentando desenvolver uma espuma biodegradável e conseguiram, porém não tão efetiva quanto a espuma que usa flúor. No Japão, eles já resolveram essa questão, conseguiram desenvolver uma espuma biodegradável e também tão efetiva quanto a espuma com flúor. E agora eles já se preocupam com outras questões. Agora eles tentam pesquisar sobre novas técnicas de combate a incêndio para incêndio florestal. Então, é isso, né? Finalizamos aqui. Essa a perspectiva internacional.
do uso da espuma. Obrigada.